Bom, tá acontecendo um certo levante desses programas de humor da Globo contra o governo Bolsonaro, e isso tá fazendo muita gente questionar, peraí, a Globo quer derrubar o Bolsonaro? Primeiramente, já faz questão de deixar bem claro. Não, ela não tá tentando nenhum impeachment. Ela quer desgastar o governo? Sim. Ela vem fazendo isso, inclusive, antes do governo chegar ao poder. Ela não queria que o Bolsonaro fosse eleito, não conseguiu impedir isso e tá fazendo oposição. Na verdade, nós tivemos aí uma série de problemas do Bolsonaro com a Globo, né? Você teve até aquela questão dos jornalistas da revista Época que acabaram tendo que se demitir porque fizeram lá uma reportagem da vida íntima da mulher do Eduardo Bolsonaro. E no mesmo período eles também demitiram um outro cara lá que tinha xingado o menino Ivo. Inclusive isso foi uma praga, porque fez com que um monte de gente de direita conservadora ficasse citando o nome desse menino toda hora. Parabéns ao menino Ivo. Um saco aquilo. E teve aquela jornalista lá, que ela já é hater dos conservadores há um bom tempo. Ela foi lá e acabou soltando um bozo no meio da programação. Aí você vê esses programas de humor como o Zorra Total e esse Isso a Globo não mostra do Fantástico. Aí você pensa, pô, é a Globo fazendo oposição ao Bolsonaro, né? Resposta, mais ou menos, com tendência para não. O que está acontecendo aquilo ali é que esses programas estão agindo de uma maneira meio autônoma. Eu duvido que a Globo esteja orientando esses caras, esse pessoal que está fazendo essas esquetes contra o Bolsonaro. E cabe uma reflexão aqui. Tem algum problema na imprensa fazer oposição ao governo, de um editorial ser contra o governo? Não, nada de errado. Jornais não são obrigados a ser imparciais e na prática quase nunca são. Isso por si só não é problema, mas as críticas que são feitas ao Jair Bolsonaro nesses programas são péssimas. Elas não fazem parte daquele padrão de qualidade, porque assim, você pode dividir os críticos do Bolsonaro, os críticos do conservadorismo que ele representa, em dois grupos. Você tem aquele grupo mais tradicional, que não gosta da visão do Bolsonaro sobre armas, gestão, meio ambiente, temas sociais, mas costuma fazer algumas críticas mais embasadas. Esse é o primeiro grupo. Aí você tem um outro grupo de opositores do Bolsonaro que é aquele negócio totalmente ruim, de baixa qualidade. São os críticos mais histéricos, chamando o governo de miliciano, dizendo que nós estamos em curso de uma ditadura no Brasil. É um tipo de oposição de baixa qualidade política, logo as críticas terão igualmente baixa qualidade. O que eu estou querendo dizer é que quem está fazendo essas críticas, quem está fazendo esses ataques ao governo, não é o próprio editorial da Globo, não são os donos da Globo em si, eles simplesmente estão deixando esse pessoal que está no Zorra e no Isso a Globo não mostra agir. As pessoas que estão comandando esses programas, estão escrevendo esses roteiros, elas se encaixam muito mais no segundo grupo. Eu botei esse exemplo desses caras atacando a reforma porque na verdade a Globo não é contra a reforma. Como eu disse, são críticas ruins. Vamos para os exemplos, né? Kit gay. Kit gay não é totalmente mentira. Foi vedado pela própria Dilma. Teve algumas polêmicas. Você pode até dizer, olha, que falaram, não é que vai ter um kit ensinando as pessoas a ser gays. Ok, mas não é totalmente mentira. Num desses exageros, falava lá sobre a vantagem de ser bissexual, dizendo que um bissexual tem 2 vezes mais chance de encontrar um parceiro. É uma linguagem meio excessiva para crianças. Então, apesar da narrativa que os conservadores fazem com o kit gay tá cheia de exageros, isso não significa que é uma fake news. O que acontece é que não foi implementado, né? Foi vedado pela Dilma. Ela mesma, na época, falou que aquilo ali fazia uma propaganda da orientação sexual. Se isso faz sentido ou é efetivo é outra história, mas não dá pra dizer que é uma fake news, uma mentira. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Sim, podemos dizer que é mentira. Há alguns exageros em relação à idade, mas sim, o discurso conservador nesse assunto costuma tender ao fake news mesmo. Ditadura gay no Brasil. Ditadura gay que ela falou? Sabe-se lá em que contexto que ela falou isso, mas é fake news. Guerra ideológica que prejudica o aprendizado dos alunos. A tal doutrinação é muito mais um condicionamento do que uma doutrinação. Há uma tendência dos professores serem de esquerda e passarem muitos conceitos desse modo para os seus alunos. Só que a direita foca muito em ensino médio, ensino fundamental. Essa ideologização ela é muito mais forte no ensino superior. E o programa está dando a entender que isso não existe. Ou seja, como eu disse, fraco. Outra crítica ruim, fraca de militante. Falou sobre a suspeita do uso de aviões do Ministério da Saúde
fazendo o tráfico de droga. Eu não ficaria surpreso se nós verificássemos aqui no Brasil que essa prática também ocorria aqui. E um sargento da aeronáutica, da tripulação que acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Aqui eles pegam no Eduardo Bolsonaro, dando a entender que ele fez uma previsão. Qual que é a mensagem que eles estão querendo passar aqui? Olha, o Eduardo Bolsonaro estava achando que pegaria essa situação como algo do governo Dilma, acabou vendo essa situação no próprio governo Bolsonaro. Qual que é a falha grosseira aqui? A falha é que está se presumindo que esse cara começou a vender drogas há poucos meses, sendo que isso não é muito provável. Então tá errado essa crítica, essa zoação, tá tirando a situação de contexto, é uma crítica ruim, é argumento de esquerda identitária. Me conta, quanto é que você gastou pra fazer esse brinco lindo aqui que eu tô... Falei, né? Isso maravilhoso. $1.000, mais ou menos R$4.000. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns R$3.000 no Brasil. Essa agora das bijuterias é uma outra zoação no mesmo programa. Você vê que eles estão partindo com tudo, né? Estão se sentindo cada vez mais à vontade. Quase todos os telespectadores não sabem como que o nióbio é usado. Para poder entender que ser usado como bijuteria não seria razoável. É aquele negócio de Twitter. Não é à toa que a esquerda twitteira adora esses programas de humor da Globo. A gente pode estender isso aí também para a participação do Marcelo Adnet lá no Altas Horas. Mas vamos nos manter no Zorra e no Isso a Globo não mostra. Para o quê? Para fazer um evento para mim. E esse evento pede o quê? Arma, diminuição da maioridade penal, pena de morte. Eu fui condenado à pena de morte. Sim, cara, e eu fiquei sabendo também que o Judas trocou Jesus por moedas, cara. Ele entregou Jesus por moedas, cara. Como que vocês se atrevem a usar esse objeto? Vocês deveriam utilizar notas. Usem notas de real. Inclusive, as chicotadas em Jesus foram dadas com cipó, cara. Os chicotes eram feitos de cipó. Fique longe desse material. Gente, eu nem sei se eram de cipó mesmo, tá? Tô só fazendo uma suposição, não importa qual material que era. Definitivamente você não precisa ficar longe dele. Pelo mesmo motivo, o fato de que Jesus foi condenado à morte não significa que você tenha a obrigação de ser contra a existência dela. E pelo mesmo motivo, olha só, o fato de Hitler ter tomado água não significa que você precise parar de tomar água, tá? Pode continuar, não precisa morrer de sede não, tá? Foi condenado à morte? Foi, mas não só isso, ele foi preso também, né? Ele foi condenado também. Que tal pregar a abolição de condenações, de prisões? Ah, mas aí já não seria muito conveniente, né? Eu tô sendo associado com o quê? A violência. Tá, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte. Isso aí se chama discurso ultra antipunitivista com uso de assédio religioso. Quê? É o bom e velho discurso de esquerda ultra antipunitivista de que bandido é um produto do meio, que armas são ruins, armas significam a morte, misturado com esse moralismo. Tradicionalmente, a esquerda foi contra a influência da religião no Estado, em política de forma geral. Mas isso começou a mudar recentemente. Ela percebeu, de alguns anos para cá, que algumas passagens da Bíblia são bem convenientes com os discursos que ela faz, seja na segurança pública, na seguridade social. Então você já deve ter visto coisas por aí como: olha, Jesus, quando voltar, voltará como travesti. Jesus andava com bandidos, com ladrões, e você fica aí apoiando essas pautas. A primeira vez que eu vi a esquerda fazendo isso, eu gostei. Era um exemplo onde Jesus multiplicava os pães e peixes. Aí algumas pessoas reagiam: ah, seu comunista, tal. Eu pensei, pô, é verdade, né? Na época era moda esses discursos contra a Bolsa Família, vindo de cristãos. O discurso contra o Bolsa Família era um negócio bem tosco mesmo. Contra pessoas na miséria, né? Inclusive isso ajudou a Dilma ser eleita em 2014. Isso queimou o eleitorado do Aécio. Apesar do Aécio em si jamais ter falado mal do Bolsa Família. Inicialmente eu gostei, mas não demorou muito para a esquerda, e principalmente a extrema esquerda, começar a distorcer ferozmente a Bíblia. A Bíblia não diz que bandido é uma vítima, que é produto do meio. Nela, a responsabilidade é individual. Criminosos queimam no inferno. É consensual entre os católicos e os evangélicos que Jesus é Deus. Então, dilúvio também foi Jesus que fez. O Novo Testamento não revogou pena de morte. Jesus jamais defendeu revogação. Paulo reafirmou a legitimidade da pena de morte. Ficam pensando essas partes isoladas da Bíblia, onde Jesus se mostra excessivamente tolerante, mas são situações específicas, há um contexto. O próprio Pedro provavelmente andava com uma espada. Na época que Jesus viveu, era comum criminosos serem mortos, serem punidos severamente por Estado. Ele jamais protestou contra isso. Ele poderia não executar com as próprias mãos, mas agora ser contra o direito do Estado, isso é algo que ele jamais defenderia. Jesus é, segundo a Bíblia, Deus. Ele não poderia contradizer seu pai. No final, no Apocalipse, quando Jesus volta, ele volta com espada, ele volta como um vingador para fazer justiça.
Paulo ressalta que o Estado também deve ter essa função, de que ele deve ser um vingador. O Estado não tem que perdoar ninguém. Essa atitude, esse perdão, essa misericórdia pertence ao cristão como civil. O Estado tem um comportamento totalmente diferente. Ele é uma autoridade. Mas isso não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma as pessoas ficarem pensando partes da Bíblia para ressaltarem um discurso. O que é novidade é pessoas que sempre se disseram defensoras do Estado laico, que viviam dizendo que o país vai virar uma teocracia porque rezaram no Congresso, porque tinha crucifixo em uma repartição pública, aí de repente começa a usar de maneira sistemática argumentos religiosos num assunto de Estado, que é a segurança pública. E o pior, argumentos que influenciam na vida pública de maneira muito maior do que um crucifixo, do que esse tipo de coisa que supostamente colaboraria para o fato do país poder se tornar uma teocracia, né? Seguindo. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. Então eles têm a aprender muito conosco. Olha só que absurdo! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. O governo Bolsonaro está longe de ser um governo defensor do meio ambiente, mas isso não justifica a atitude de ler só o título. Falou que o Brasil tem muito a ensinar a Alemanha, que idiota, Isso aí está misturado com o que eu chamo de síndrome do viralatismo ambiental. Essa síndrome do viralatismo ambiental, quando uma pessoa vê aqueles dados de desmatamento na Amazônia e surta pensando, nossa, o Brasil é muito atrasado nesse conceito, a questão ambiental no Brasil é muito ruim. Não, meu amigo, o Brasil sempre teve uma preferência por energia renovável. O Brasil é referência quando se trata de demarcação de terra indígena. O Brasil faz um grande trabalho de monitoramento dos índios, faz contagens, os acompanha. O trabalho da FUNAI é grande. Ele chega a monitorar índios isolados, impedindo que eles se encontrassem, sabe? Para não gerar guerra. Fizeram uma intervenção, mas ao mesmo tempo sem entrar num contato tão direto. Ainda mantemos boa parte das nossas florestas. Tem gente que chega a chamar o Ibama de xiita. Nós temos leis ambientais rigorosas. Então, há essa síndrome de viralatismo, de achar que o Brasil não liga para o meio ambiente, que nós não temos nada a ensinar. O Brasil tem muito a ensinar, não só a Alemanha, mas como vários outros países. E assim como aprender também. E a Alemanha é um dos países que mais tem a ensinar, de fato. A Alemanha evoluiu muito na questão ambiental. O Brasil tem muito a ensinar e a aprender. Esse outro vídeo que faz a sátira com a noviça rebelde, aqui eles colocam noviça reaça, você vê que ela solta ali falando, não, milícia, uma referência ao Flávio Bolsonaro, mas aí a Dani Calabresa faz o uso de uma técnica jurídica muito comum, que é não citar o nome da pessoa. Mas até o momento que as provas mostram é que ele conhece, que ele teve contato com pessoas que são milicianos. E é interessante que o Moro não está sendo muito atacado pela Globo. A situação está no meio termo. Ela não está poupando totalmente, mas também não está descendo o cacete. A Globo ataca muito Bolsonaro, mas não Moro. Historicamente, a Globo abandonou pessoas que ela ajudou a levantar. Foi assim com Collor, foi assim com Temer e com outras figuras. Mas veja bem, apesar da Globo não ter abandonado o Moro... São 2 pesos e 2 medidas! Eles foram lá e esculacharam com ele. Isso aí é mais uma evidência que eles estão agindo de maneira autônoma. Não deve ter um patrão orientando eles a atacar o governo. Tá, então você está querendo dizer que é um pessoal autônomo e que não é a própria Globo que está mandando eles fazerem isso. É isso que eu estou endossando mesmo. Quem que é esse pessoal? Eu imagino que deve ser um pessoal de esquerda identitária, né? Acertou, é esquerda identitária. No caso do Isso a Globo Não Mostra, você tem os escritores, os produtores desse programa. Célio Porto, esse cara é extremamente próximo da Clarice Falcão, que é uma militante feminista, que chegava a fazer algumas intervenções, digamos assim, a favor da Dilma e contra o Temer. Esse cara chegou a se envolver num filme que tinha o Gregório do Vivier, ele tem uma tendência a ser militante LGBT. Tem até esse vídeo aqui. Não, meu amigo, você não fica mexendo a cabeça quando você está tocando violão, não. Quem mexe a cabeça são as outras pessoas. Você pode até mexer, mas de maneira mais suave, pra lá e pra cá. Sim. Signo. Bem típico, né? Todo cult alternativo, naquele estilo de esquerda identitária mesmo. Tem uma foto dele peladão. Você tem esse Diego Tavares, logo nas primeiras fotos do Instagram, já tem uma foto assim, ó. O PT acabou com a minha vida. Tá ironizando os opositores do PT. Mas é basicamente o que eu esperava. Esse desenho eu não esperava referências a ele. Dessa vez fugiu do padrão. Já esse outro aqui, não. Esse aqui tá no padrão mesmo. Eu quero ser feliz e não perfeito.
Que copo engraçado. Vamos pro próximo, Eduardo Rios. Muito psicodélico. Sabe o que isso tá me lembrando? Tá me lembrando de algumas fotos até do pessoal do Bolsonaro. É sério. Mistura de Peter Parker com o Superman dos anos 80. O cara e a mulher apontando a língua um pro outro. Não, isso aí é muito original. Não conseguiria pensar nisso. No ano passado o quê? Um apocalipse zumbi, isso aí? E claro, não podia faltar, né? A polícia militar talvez tenha matado a Marielle. Tá vendo? Ela morreu dias depois de fazer acusações contra a polícia. Ninguém ia desconfiar, né? Se a polícia fosse lá e metesse um monte de bala nela no principal cartão postal do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Ninguém ia desconfiar, né? É claro que a investigação não foi por esse caminho. A causa da morte dela não foi essa. Mesmo que eu me esforçasse, eu não conseguiria ser tão pouco fotogênico. Esse Guilherme Souza aqui, esse aqui eu achei até o Twitter dele. Sintoniza na Globo que o Isso a Globo Não Mostra está no ar. Hoje eu vou zoar os bolsominions. Meme da Gretchen, óbvio. Inês Brasil. Ela parou de ser compartilhada por esses grupos. Ela tirou foto com o Bolsonaro. Pronto, tá faltando essa mulher aqui. Pronto, Inês Brasil, Gretchen e essa mulher. Tá formada a trinca. Os memes acabam entregando, né? Eu nem precisava ver as opiniões políticas. Dever de casa hoje, assista Democracia em Vertigem na Netflix Brasil. É incrível, é triste, é real, é urgente. Dá até pra fazer um rap, né? É incrível, é triste, é real, é urgente. Então, eu também gostei do documentário Democracia em Vertigem, até fiz um vídeo sobre isso, fiz alguns elogios, algumas críticas, mas elogios e críticas, não esse apoio incondicional aqui. É isso aí, ó, retrata a realidade, o Brasil tá indo por esse caminho. Não, inclusive eu critiquei essa narrativa de que a democracia está sendo deteriorada, que não é bem assim, que essa questão do Congresso fazer impeachment de quem não é popular ou não tem apoio é bem comum, não foi só com a Dilma. Eu não vejo problema no fato dele ser parcial, ele é parcial, mas eu achei um documento histórico insubstituível. O vídeo inteiro está no canal, quem quiser assistir, que veja. Agora vamos para Luana Guimarães. Não, já deu. Escapou por pouco, Luana? Tá bom já. Eu escolhi aí citar alguns nomes do Isso a Globo Não Mostra, mas eu poderia ter feito o mesmo com o Zorra, só para exemplificar. Eu peguei os primeiros nomes dos autores do Isso a Globo Não Mostra, mas poderia ter feito o mesmo com o Zorra Total. E tudo sob a supervisão do Márcio Smelling, né? Eles terminam elogiando a decisão do STF de criminalizar a homofobia. Isso aí foi extremamente criticado, até mesmo entre simpatizantes da causa. Foi muito mal visto no mundo jurídico e foi uma invasão de um poder sobre o outro, um poder interferindo sobre o outro numa questão penal, uma questão complicada que envolve cadeia. Mesmo com toda essa reflexão de que, olha, o Congresso deveria fazer isso, não há nada, nenhum princípio constitucional dizendo que o Congresso tem a obrigação de criminalizar a homofobia. É nesses momentos que você vê, é aquilo baseado no tudo ou nada. Termina o programa elogiando uma decisão tão controversa como essa, simplesmente porque os beneficia. E os donos da Globo devem olhar aquilo ali pensando, olha, algumas críticas até prestam, muitas outras são bem panfletárias, bem ruins mesmo. Mas tudo bem, eles estão batendo no Bolsonaro, é isso que importa. Então não, eu sou cético em relação a achar que a Globo está ordenando que eles façam isso, que eles ataquem o Bolsonaro. Não, a Globo deu essa liberdade a eles, eles estão aproveitando, fazendo a militância e estão adorando essa oportunidade. E a esquerda twitteira adora, a extrema esquerda também. Teve um final de semana em que não fizeram crítica política, não atacaram o Bolsonaro. Aí a esquerda reclamou no Twitter, ué, cadê o deboche? Eu quero ver o Bolsonaro passando vergonha. A Globo foi comprada, é? Se a sua intenção nesse vídeo era saber se a Globo tá ou não ordenando que eles façam esses ataques, se isso aí tá vindo do próprio conselho editorial da Globo, não acredito que não vejo qualquer evidência disso. Isso não é tão comum quanto você pensa. Donos de emissora dizendo o que humoristas, o que jornalistas deveriam dizer, é muito menos comum do que as pessoas acham, viu? O que acontece é muito mais um condicionamento do que uma obrigação, tipo assim, diga isso. Até mais.